Alô, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos de interesse do Brasil. Meus amigos, hoje são 30 de agosto de 2019 e o mundo, por esses dias atrás, tem se preocupado muito com as queimadas na Amazônia. Tudo de forma interesseira e hipócrita, porque a Amazônia queima historicamente no final do mês de julho e agosto e setembro e outubro. Já tivemos aí outras oportunidades que as queimadas foram muito mais voltosas. E agora, aquele neófito presidente da França quer usar as queimadas criminosas, muitas delas, para colocar em xeque a soberania do Brasil sobre a Amazônia, dentro das nossas linhas, nos limites do Brasil. Mas ele não encontrou eco às palavras deles. Inclusive, o presidente Donald Trump, disse, numa resposta indireta para ele, para o Macron, que a França só não fala alemão, não é o território alemão hoje, porque os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra e impediram que a Alemanha continuasse ocupando a França como ocupou, e com aplausos do povo nas ruas de Paris. Você já viu que povo é esse? Que coisa é essa? Aplaudir uma invasão estrangeira no seu próprio estado, no seu próprio país. E Emmanuel Macron é produto disso, minha gente. É produto disso, quis dar um golpe. Já a senhora Angela Merkel, arrefeceu um pouco aquele tom arrogante. Senhora Merkel, o Brasil tem suas dificuldades, mas não está de pires na mão, buscando as suas migalhas, não. As ONGs interesseiras, que são seus parceiros aqui no Brasil, sim, estão de pires na mão e com medo da punição que agora vai acontecer. Por isso, insuflam o povo brasileiro e o povo do mundo contra o Brasil, ameaçando nos nossos negócios. Não, minha gente, o Brasil tem uma economia, particularmente nesse setor da agronomia, da agropecuária, pujante. O mundo precisa, o mundo não tem muitas alternativas a buscar, não. Vai ter que beber água aqui na nossa mão. E o produtor rural brasileiro, todo ele, o empresário e a agricultura familiar, não é irresponsável. São todos patriotas e humanistas que querem o melhor não só para si, mas para quem consome os seus produtos. Essa é a realidade. Agora, a malandragem nacional e internacional, que nunca foram à Amazônia, nunca passaram nem de avião sobre a Amazônia, querem ditar regras para a exploração da Amazônia ou a não exploração da Amazônia. Essa é a realidade. Eles não querem que explore nada, porque querem o Brasil escravo. Querem o povo brasileiro passando necessidade em cima de uma grande, imensa riqueza. É a riqueza que eles querem.
Eles não estão preocupados com o pulmão do mundo não, mesmo porque o pulmão do mundo são os oceanos. São os oceanos. Não é a Amazônia. Naturalmente que a queimada exagerada não faz bem a ninguém. Mas não foi o governo que tocou fogo nas florestas. Foram os inimigos do governo, os inimigos do povo brasileiro. Isso aí nós temos plena certeza. Meus amigos e minhas amigas, a malandragem é grande. A malandragem é grande e não é a primeira vez. A França até em tempos atrás quis implantar um estado na altura ali do Maranhão, chamado França Equinocial. Deu com os burros na água. Agora o Macron está querendo lançar seus tentáculos sobre a Amazônia. O Macron e outros países, inclusive a Alemanha através da Merkel e outros parceiros da Europa. Mas isso não vai acontecer enquanto tiver um brasileiro vivo. Luta pelo que é nosso, pela Amazônia, que é nossa. Seu Macron, é nossa. Cuide aí da sua popularidade, das suas políticas equivocadas, que você entrou na política. É um neófito na política aí na França e na Europa, prometendo mundos e fundos, mas quando se elegeu, ficou diante da realidade e a realidade está te consumindo, Macron. Agora não queira usar a Amazônia, o nosso território, como palanque eleitoral. Seu descarado. É essa a realidade, Macron. Entendeu? O governo, pressionado naturalmente, montou um gabinete de crise e está se envolvendo na fiscalização em todos os estados. Prerrogativa que seria, em primeiro lugar, do estado e do município. Contudo, eles fizeram um balão tão grande dessa pequena espuma que o governo federal teve que se envolver, perdendo tempo com ações que pertencem aos governos estaduais e municipais, porque o governo não tem política de incendiar a Amazônia. Não tem. O que o presidente Bolsonaro preconizou sempre foi respeito aos produtores e não perseguição como alguns fiscais do IBAMA faziam. Ele preconizou a orientação em vez da multa, a cooperação em vez da perseguição. É isso que é a política do governo. E tantos se insurgem contra o presidente Bolsonaro porque ele é efetivamente, no espectro de todos os presidentes mais recentes que passaram pelo Brasil, o mais consciente, o mais patriota, o que está querendo cuidar melhor das riquezas do interesse do povo brasileiro. Agora pegam filigranas para atacá-los. Tudo a mídia nociva coloca contra ele, desdourando tudo que ele faz. Tudo, por tudo eles criticam. Eles colocam as pessoas contra. É a opinião publicada, não é a opinião pública. Meus amigos e minhas amigas, eu sou amazônida, lá do Maranhão, e conheço um pouco do Pará, já estive lá pelo Acre, e a coisa não é tão feia como eles falam não. O Brasil sempre teve uma política de preservação ambiental razoável. Agora pergunta se a França não usa o carvão. Pergunta se a Alemanha não usa carvão. Pergunta se a Noruega não usa carvão. Pergunte se a China não usa carvão. Pergunte se os Estados Unidos não usam carvão. Só a
a poluição da França e da Alemanha com fuligem do carvão mineral é superior muitas vezes à fumaça das queimadas da Amazônia. Não defendo aqui as queimadas. Temos que preservar a Amazônia. Mas não imputar ao governo federal esse crime que ele não cometeu. Não cometeu. São vagabundos, mercenários que querem derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Mas não vão conseguir. O Exército, as Forças Armadas já estão rondando os lugares mais críticos da Amazônia para apagar os incêndios. E vão conseguir. São Pedro, lá de cima também, diz que está mandando chuva. E isso... Mas quando acabar o problema, chegando as águas, as chuvas, quando acabar o problema das queimadas, porque as chuvas apagam as chamas, eles vão inventar outra coisa. Pode esperar. Pode esperar que isso aí é uma ação em cadeia. E os governos dos países que competem com o Brasil na área do agronegócio alimentam a tanta mídia nociva como essas tais ONGs aqui no Brasil, formando opinião contra o governo, iludindo, enganando, mentindo para as pessoas. Essa é a realidade. Ou você acha que a mídia nociva ataca o governo Bolsonaro por as medidas que tomou graciosamente? Não. Se o governo chamasse para conversar, eles aceitariam de bom grado e abrir o cofre deles para sair o dinheiro da União e entrar lá no domínio deles. Meus amigos, a malandragem é grande. É uma engenharia que eles fazem aí esquisita contra o povo brasileiro, que nós temos em muito tempo, depois até do Juscelino, o primeiro presidente da República que se importa com a questão do Brasil verde e amarela. O governo Bolsonaro está a favor do povo brasileiro. E esses caras de Copacabana, Ipanema, Avenida Paulista, Jardins em São Paulo, que nunca puseram os pés na Amazônia, não sabem o que é 40 graus de calor na mata úmida. Não sabe, estão nos gabinetezinhos com ar-condicionado, aclimatados, fazendo pareceres fajutos, dizendo ser parecer científico, e não são. Não são, porque o homem não tem condição nenhuma de influenciar na alteração da temperatura na Terra. Eu já disse aqui em outras mídias. Vem falando antes dessa crise, eu falo sobre o assunto. Que a temperatura na Terra aumenta e vai aumentar sem ação direta do homem. É da natureza da própria Terra. Eles vão dizer que os vulcões que estão estourando aí na Itália, nas Américas aqui, eles vão dizer que é por influência do homem. Ah, é. Influência do homem. Meu Deus de Israel, essa gente mente demais e encontra muita gente que recepciona suas mentiras e forma uma opinião negativa, mas muito grande. Então o governo brasileiro tem que estar atento para isso. Agora,
os nossos produtores rurais não têm que dar ouvido à mídia nociva que diz: ah, isso aí vai afetar nossas exportações. Vai nada, eles precisam comer. O mundo está de boca aberta, com fome, cambaleante. E o Brasil produz. Para que nós possamos vender os nossos produtos, basta somente que os nossos produtores continuem eficientes como são. Tanto o empresarial como o produtor familiar. Continuar eficiente, porque nós temos da porteira para dentro a agricultura e a pecuária mais eficiente do mundo. Mais eficiente do mundo. Só continuarmos trabalhando e fazendo a coisa com eficiência, como estamos no campo, que a demanda sobre nossos produtos vai aumentar. O cara quando está com fome não quer saber de onde vem a carne, não, meu amigo. Se bem que a carne brasileira sai das invernadas mais sustentáveis do mundo. Sai das invernadas mais sustentáveis do mundo. O boi brasileiro é uma carne. Veja, se o povo brasileiro está morrendo aí porque come carne, porque come feijão, porque come soja transgênica. Ah, do Brasil, se não fosse a transgenia. Esse povo, minha gente, quer que o Brasil fique na era ainda da pedra, na idade da pedra. É isso que eles querem. Agora nós brasileiros temos que estar atentos. Eu sei que eu sou aqui nada, vamos dizer, mas falo. Sou um zero, mas falo. Essas verdades ficarão no ar aqui no YouTube. Quem quiser ver, que veja. Eu não vou mendigar audiência, não. Não estou pedindo voto, não sou candidato a nada, não sou de partido político nenhum. A minha opinião sobre algumas coisas pode mudar de hoje para amanhã se elas não estiverem corretas, porque eu não defendo partido político. Não defendo o errado, principalmente para o Brasil, que é a nossa pátria. Se der alguma coisa errada aqui, todos nós penaremos. Então, meus amigos e minhas amigas, brasileiros e até estrangeiros, essa guerra que levantaram aí contra o Brasil é de interesse econômico, único e exclusivamente, não é pelo clima, não. Macron grita de lá que a nossa casa está queimando. Que nada, ele não deu conta de apagar nem o incêndio da Notre Dame. Acabou tudo lá, tá uma desgraça total. Tá? O cara anda nu e prega que os outros andem de burca. Onde é que você já viu isso? Na França não tem 1 metro quadrado de florestas, de matas originárias. Ah, reflorestar. Nós também podemos reflorestar alguma coisa. Não é? A Alemanha, quando foi criticada pelo desmatamento total das suas matas, apresentou um videozinho de um reflorestamento num local lá, para dizer que eles tinham mato. Tem nada, nós mostramos aqui milhares e milhares de quilômetros quadrados de floresta da Amazônia, que cabe umas 10 Europas. É essa a realidade. Não é que nós somos os melhores guardiãos das florestas, mas não somos os piores, e a soberania brasileira não pode ser atacada como foi atacada pelo aquele diminuto presidente da França. E ainda vem muitos deles que dizem que o Brasil precisa de muita coisa melhor. Precisa, no entendimento deles lá, precisa de ladrões corruptos, que em consórcio com eles acabaram com as finanças do Brasil. O Brasil desviou dinheiro, e muito dinheiro,
graciosamente para muitos países aí que não merecem. E mesmo se merecesse, o Brasil não tem essa disponibilidade de recursos para andar acudindo às necessidades dos outros. Nós aqui até estamos enfrentando dificuldades, mas eu digo pela pujança da economia brasileira, do país como um todo, nós não precisamos sair por aí de pires na mão. E isso não é rasgar dinheiro não, isso é dignidade que nós temos que bancar. Outra coisa, senhor presidente, eu venho falando há pelo menos um ano atrás, que o território amazônico tem que ser dividido no mínimo nos 5 ou 6 territórios, para aproximar o governo das localidades e administrar melhor as situações, inclusive escorraçando as ONGs estrangeiras que chegam só para tumultuar, adulterar a vida dos caboclos da Amazônia, que não tem nada a ver com as aspirações do senhor Macron, né? Tem nada a ver, eles no nosso caboclo, que são efetivamente os titulares, os donos do território amazônico, não sabe nem se Macron existe. E ele com certeza não é um defensor idôneo do território amazônico, que eles querem é cair dentro para roubar, para explorar. Não pensem vocês que eles têm o mínimo respeito pela Amazônia, não tem, eles têm interesse. Interesse econômico forte, porque lá eles sabem, eles têm o mapa geológico da Amazônia e sabem onde é que tem ouro, onde é que tem bauxita, onde é que tem ferro, onde é que tem esmeraldas. Eles sabem de tudo, por isso eles têm medo do próprio Brasil descobrir tudo isso e transformar essa terra aqui, a brasileira, na mais rica e desenvolvida do mundo. Eles têm medo. Por isso estão se torcendo, fazendo o máximo, querendo nos colocar como um país eco do domínio colonial deles. Mas não somos não, tenham cuidado. Outra coisa, senhor presidente, governo brasileiro, Forças Armadas Brasileiras. O Brasil tem que dar um passo largo adiante mesmo, com segurança, com o nosso projeto nuclear. O Brasil tem que desenvolver o enriquecimento de urânio. Nós temos muito urânio no Brasil, inclusive exportamos in natura. Então isso aí já não é um problema, a importação nós não fazemos, temos aqui de sobra. Então temos que fazer o enriquecimento do urânio, temos que fazer nossa bomba atômica para assustar aqueles incautos que querem avançar na nossa soberania na Amazônia. Então a bomba atômica, o desenvolvimento da energia nuclear no Brasil é prioridade. Vejam bem o que o senhor presidente da Coreia do Norte fez, dobrou o joelho do senhor Donald Trump, ele teve que ir lá conversar. Mas por quê? Se a Coreia não tivesse a bomba atômica lá, os seus mísseis intercontinentais, se ela não tivesse, os Estados Unidos iam dar bola. No início, Donald Trump chamava ele de gordinho, isso, gordinho aquilo. Agora não. Sabe que aquele menino não é bobo. E é corajoso. E enfrentou o mundo e tem coragem para continuar enfrentando. Agora nós brasileiros não podemos. Não podemos ser lenientes, não podemos curar contra a nossa segurança nacional sem fomentar, sem criar, sem enriquecer o urânio que nós precisamos para fazer a bomba atômica. Temos que ter, porque o homem só recua diante do medo da força do outro, só.
Agora nós temos um tesouro exposto ao céu aberto na Amazônia. Uma riqueza imensa que todos cobiçam. Como é que nós vamos proteger se a gente não tiver a bomba atômica, não tivermos armado até os dedos? Hein? Meus amigos e minhas amigas, olha, essa tribuna política aqui tem trazido aqui colaborações. É só você ver qualquer título que temos aí publicado. Não se dá notícia aqui, não se faz fake. Aqui a gente fala desses fatos que acontecem e dá a nossa opinião, que eu tenho certeza que não destoa da maioria dos brasileiros. Meus amigos e minhas amigas, agora colocaram na mesa a questão da feiura da primeira-dama francesa. Mas olha, se é um fato, o presidente Bolsonaro não fez nenhuma depreciação, não. A primeira-dama da França é o que é. Ou não é? Ou é uma ofensa às mulheres? Existe no mundo mulheres feias, existe mulheres bonitas, existe mulheres ricas e mulheres pobres. Existe mulheres pretas, mulheres brancas, mulheres amarelas, orientais e ocidentais. Tem mulher de todo jeito. Mulatas. Tem mulher de todo jeito. Por que ele está se ofendendo? Por uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro nem falou da mulher dele. Mas na realidade ela não é uma senhora bonita. É respeitável, mas dizer o que ela é não é crime não, seu Macron. Porque tu sabe mais do que eu e do que outros o tanto que a tua mulher é bonita. Tu sabes, né? E por que queres negar? Porque tu és um mentiroso. Um mentiroso, um avarento que quer avançar sobre o que não é teu. Mostra assim o teu caráter e o caráter francês. Minha gente, hoje eu passei por aqui para falar sobre esse assunto, né? E dizer que nós temos que nos cuidar. Nos cuidar porque nós estamos rodeados, mundo afora, por pessoas interessadas no que é nosso. Que Deus nos ajude e nos livre desses leões. Muito obrigado.